Oi? Já tá terminando? Sim. O noticiário disse que vai garoar hoje. O que quer que eu faça sobre isso? Ah, vai. Não seja tão chato. Eu não tô sendo chato. Eu que só quero terminar o trabalho. Tá bom, eu entendo. Mais tarde eu volto com um lanchinho, aí eu vejo se você deixa eu dar uma olhada. Olha, deixa eu explicar uma coisa pra você. Toda vez que você vem aqui e me interrompe, você tá tirando da minha concentração. E aí, eu demoro mais tempo pra voltar de onde eu estava. Será que você entende isso? Sim? Que bom. Vamos fazer uma regra nova. Toda vez que você me vê aqui, seja lá escrevendo, digitando, qualquer coisa que eu esteja fazendo aqui, quando eu tô aqui, quer dizer que eu tô fazendo o trabalho. Quer dizer que você não deve interromper. Será que você consegue fazer isso? Sim. Bom, por que não começa agora e sai daqui? Oi, Raquel. Oi, colegas. Vamos falar sobre o Iluminado. I'm gonna show you love, maniac, sick bitch, psychopath, yeah. O Iluminado, ou The Shining, é um romance escrito por Stephen King que foi publicado em 1977. A história gira em torno de Jack Torrance, que é escritor, ex-professor e ex-alcoólatra, que aceita um emprego como zelador no isolado Hotel Overlook, que fica nas montanhas do Colorado. Ele se muda para o hotel para passar um período de 3 meses, que é o período de inverno, com a sua família. A sua esposa Wendy, seu filho Danny, que tem habilidades psíquicas chamadas de O Brilho. A história foi adaptada em filme e um remake em formato de minissérie com o mesmo nome do livro. Recomendo ver os dois, mas a minissérie parece mais com o livro. Jack remonta a sua vida ao escrever um livro sobre a relação com um aluno problemático, que por algum motivo faz lembrar de si mesmo. O Hotel Overlook tem uma história cheia de violência, tragédias e muita sacanagem. E essas energias começam a afetar a sanidade de Jack, levando a se tornar cada vez mais agressivo e instável. Danny, por sua vez, começa a ter visões macabras do hotel e percebe que aquilo não é apenas um edifício, mas um ser vivo. Ele tenta alertar a sua mãe o que está acontecendo, mas a Wendy se vê presa entre a proteção do filho e a deterioração mental do Jack. Jack, que sempre se pôs no lugar de vítima, sendo sempre a pessoa que perde o controle por causa do mundo mal em que foi posto, passa a comparar a sua situação ao do seu pai. Teu pai era extremamente agressivo e frequentemente agredia a esposa e os filhos, e o Jack era o único que ainda gostava do pai. O que observamos no livro é o que chamamos na psicanálise de projeção. É um mecanismo de defesa que consiste em atribuir a outra pessoa desejos, sentimentos e pensamentos que não se quer admitir sobre si mesmo. Jack justifica os excessos de raiva do seu pai com as suas próprias justificativas. Acho que ele era desse jeito porque o mundo deve ter sido mal com ele, como é comigo. Ele passa a perceber a relação confrontosa sobre a qual ele está escrevendo entre ele e o ex-aluno como congruente à sua relação com seu pai. E assim como inocentou seu pai, como inocenta a si mesmo, culpou a si como culpa ao ex-aluno. Ele se aprofunda nessas ideias que criou inconscientemente, e o hotel sabe disso. Um dos conceitos mais eminentes no livro é a equivalência entre o seu trabalho, alcoolismo e o hotel. À medida que ele vai se integrando à escrita e aos seus devaneios emocionais, efeitos psicológicos e até físicos do álcool se mostram presentes,
de mesmo modo que o hotel intensifica essas sensações, trazendo a sua ambientalização boêmia. É como se o seu trabalho o embriagasse no rolê mais inseguro e insalubre possível. Sobre o Hotel Overlook, como eu disse antes, ele está vivo, mas não está assombrado. As pessoas que vemos no hotel não necessariamente morreram nele. E a diferença de tempo entre os eventos é de apenas 30 anos. Então, provavelmente, essas pessoas ainda estão vivas, vivendo suas vidas por aí, de boa. Mas se eles estão aí, quem são as pessoas que estamos vendo? São, na verdade, as memórias das pessoas e dos sentimentos que passaram no hotel, que continuam a assombrá-lo e que influenciam Jack. Então o resto a gente já sabe. Ele enlouquece e aí mata a família dele. Pelo menos tenta. A maior questão de quem é a culpa. Pra quem leu o livro, a culpa é dele. Pra quem viu o filme, é claro, olha a cara desse filho da... E pra quem viu o remake, depende bastante. Antes de analisar a questão por si só, é bom ressaltar que a forma que Jack, seu raciocínio e o Hotel Overlook são apresentados e a interpretação de cada leitor dividem opiniões diversas. Mas vamos observar isso de uma forma mais crítica. O hotel enlouqueceu ele? O hotel apenas intensificou as lembranças e os sentimentos ruins de Jack, que ele podia ter lutado contra. A violência do pai ou a forma que ele vê a vida enlouqueceu ele. De fato, ele sofreu muito com o pai. E de fato, as nossas escolhas estão sempre sobre milhões de influências, sejam elas sociais, econômicas, emocionais. Jack não tem maturidade emocional para se responsabilizar pelas coisas que faz. Sempre vai ser culpa do pai dele ou culpa do mundo. Seria então o culpado disso tudo o mal inerente que existe dentro de cada um? Talvez não só isso, um mal inerente que não foi reconhecido ou discutido, virando cada vez um problema maior. Provavelmente sim. O Iluminado é um livro, acima de tudo, sobre traumas mal resolvidos, vícios, metalinguagem, família, responsabilidade e atemporalidade. Com esse livro eu percebi, por outra perspectiva, o grande poder e ainda assim a grande fragilidade da mente humana. Os mínimos detalhes no raciocínio de Jack acarretam em conclusões desastrosas, que para quem não conhece o personagem parecem sem sentido, mas para quem conhece passa a ter sentido até demais. 3 curiosidades. Stephen King odiou o filme porque não achou fiel ao livro e realmente as motivações do personagem mudam. O livro tem uma sequência chamada Doutor Sonho. As 2 maiores inspirações para o livro foram A Máscara Rubra, de Edgar Allan Poe, e A Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson. Depois de todos os acontecimentos do livro, temos um diálogo entre um personagem e o filho do Jack, o Danny, em que o personagem dá um alerta a ele, para que ele não siga os mesmos caminhos que o seu pai. Ouça, Danny. Não... Danny, ouça. Vou lhe falar sobre isso dessa vez e depois nunca mais. Existem coisas que nenhum menino de 6 anos do mundo deveria ouvir, mas as coisas nunca são como deveriam ser na verdade. O mundo é um lugar duro, Danny. Não se importa com a gente. Não odeia você nem a mim, mas também não morre de amor por nós. Coisas terríveis acontecem no mundo, e são coisas que ninguém pode explicar. Indivíduos bons morrem de forma ruim e dolorosa, e deixam as pessoas que os amam sozinhas. Às vezes parece que só as pessoas ruins permanecem sadias e prósperas. O mundo não ama você, mas sua mãe o ama e eu também. Você é um bom menino. Você sofre com a morte de seu pai, e quando sentir que precisa chorar pelo que aconteceu com ele, vá se esconder no armário ou debaixo das cobertas e chore até que tudo saia de dentro de você de novo. É isso que um bom filho deve fazer. Mas veja, você deve continuar vivendo. É sua obrigação neste mundo duro manter vivo o seu amor e seguir adiante, não importando como. Segure as pontas e vá em frente. Obrigado por assistirem
Isso daí deu um trabalho, viu? Porque eu mudei de ideia bem umas 3 vezes. Tive que mudar o roteiro inteiro do negócio. Enfim, foi a melhor forma que eu pensei em apresentar a história do livro para vocês e os conceitos abordados no livro. Tchau!